Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o pastor Francisco Lamounier. O canal, ele foi criado por causa da quarentena e ele é o meio de comunicação que leva o pão da Bíblia para a nossa igreja e também para você que nos acompanha. Conteúdo sai toda segunda e toda quinta-feira. Quinta-feira é o nosso Reflita e estamos refletindo sobre os 10 mandamentos. Hoje estamos com a primeira carta do apóstolo Amado. E então, antes de avançarmos na carta, eu convido você a inscrever-se aí no meu canal, clicar no sininho, deixar um comentário, seja um parceiro do nosso canal, tá bom? E então vamos dar início. Hoje trataremos da primeira carta do apóstolo Amado, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Irmãos, o tema de hoje é um tema interessante. Claro que não vamos conseguir esgotar o assunto e todo o versículo, mas o tema é muito interessante. O tema é a verdadeira batalha espiritual. A verdadeira batalha espiritual. Vejam, existem histórias impressionantes que nos ensinam muitas coisas. Por exemplo, em 1943, em um momento decisivo da Segunda Guerra Mundial, Hitler estava para criar a sua bomba atômica e com isso poderia até vencer a guerra. Hitler já contava com os físicos competentes e urânio para tal bomba, mas faltava uma água pesada, um tipo de água especial para completar aquele experimento nuclear. Porém, essa água só era feita em uma fábrica na Noruega, que também já estava na posse dos nazistas. Os aliados, ou seja, o lado bom da guerra, tentaram de tudo para derrubar aquela fábrica e evitar o plano maléfico de Hitler, mas até então não tiveram êxito. Já os nazistas protegeram poderosamente aquela fábrica. Eles encheram de soldados fortemente armados, mais ou menos 3 mil homens. Eu moro em Aruanã, Aruanã tem mais ou menos só 5 mil. Imagina, quase uma Aruanã defendendo uma única fábrica. E também distribuíram minas explosivas por todos os lados. A única forma de se chegar àquela fábrica era por uma ponte altíssima de mais ou menos 220 metros. Com 3 mil homens fortemente armados, mais explosivos e uma queda enorme, eles concluíram que ninguém conseguiria chegar naquela fábrica. Com certeza, àquela altura, é um aliado. Porém,
Vejam, porém, apenas 11 soldados da Noruega, apenas 11 soldados fizeram um enorme estrago nos planos de Hitler. 11 soldados vestidos de nazistas escalaram a queda, escalaram a altura, entraram de fininho, encheram a fábrica de explosivos. E qual foi o resultado? 11 noruegueses venceram 3.000 homens fortemente armados. O ataque veio por onde eles menos esperaram. O ataque veio de dentro e não de fora. Vigiaram tudo, mas deixaram uma única porta aberta. E foi por ela que os noruegueses entraram. Essa é uma história de vitória, e graças a Deus por ela. Mas ela nos ensina que hoje em dia usamos as mesmas estratégias que os alemães para nos proteger. Deixamos portas abertas em nossos corações, em nossas vidas, onde inimigos vestidos de cristãos piedosos, escalam as paredes dos nossos corações e implantam bombas chamadas bombas das meias verdades, e quando menos esperamos, a nossa fé explode. Toda meia verdade que assumimos nos desviam do verdadeiro conflito. O apóstolo João havia identificado que a igreja para quem ele estava escrevendo estava em perigo, pois ela estava sendo bombardeada por heresias por todos os lados. Os mestres atacavam tanto de fora, veja aí comigo no versículo 5, eles procedem do mundo, como os de dentro da igreja. Veja um pouquinho atrás, no capítulo 2, versículo 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Aquela igreja estava em uma verdadeira batalha espiritual. O apóstolo João, como um bom experiente general, toma a linha de frente e dá o seu tiro, que é a sua primeira carta. Em resumo, hoje trataremos da verdadeira batalha espiritual. Não em um sentido de filme de terror, ou como as igrejas neopentecostais promovem por aí, mas aprenderemos a partir da Bíblia que a verdadeira batalha espiritual envolve lutar por Cristo, saber quem Jesus é e o que ele fez. Veremos que Cristo é 100% homem e 100% Deus. Conhecê-lo nos livrará dos falsos mestres. Primeiro ponto, o ataque do inimigo. Veja, o reverendo Augustus Nicodemos diz que batalha espiritual é um movimento cuja ênfase maior está na luta da igreja de Cristo contra Satanás e seus demônios. Esta batalha existe e a igreja está em guerra. Mas não é a única batalha na qual os homens estão envolvidos, eu e você. Por isso, para guerrearmos, precisamos saber de que lado estamos e como interpretar essa guerra. Olhemos para João. João começa a ensinar como devemos nos portar em campo de batalha. E a primeira coisa que precisamos é conhecer a verdade. Veja comigo o versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. No campo de batalha, nós precisamos interpretar para sabermos identificar a verdadeira batalha espiritual. Existem igrejas que já sucumbiram aos ataques demoníacos e por isso agora elas deturpam a verdade bíblica, deturpam o assunto, promovendo um tipo de poder espiritual sobre as suas ovelhas. Elas utilizam esse versículo que acabamos de ler para sustentar doutrinas como amarração dos espíritos territoriais. Isso aí é uma das formas de provar o espírito, como lemos no versículo. Eles andam pelos 4 cantos da cidade amarrando espíritos territoriais para que os cristãos possam ser libertos do poder do mal.
Irmãos, isso não existe. São doutrinas que escravizam a igreja e diminuem a Cristo, porque o poder será do libertador, ou seja, do homem que anda ali pelos quatro cantos da cidade, né? O profeta libertando aquela cidade do poder maligno, e você nem ouve falar de Cristo. Perceba uma coisa, nenhuma igreja bíblica e séria foi destruída por ataques de demônios materializados. Não há relatos de demônios aparecendo materialmente e destruindo as paredes das igrejas e matando pessoas. Mas calma, pastor, o texto está dizendo espíritos. Como assim? Verdade, não podemos negar as ações demoníacas. E nós, como igreja, temos de nos preocupar com isso. Existem possessões, existem também Satanás, mas não podemos ir além do que a Bíblia nos ensina sobre isso. Nos últimos anos, muitas pessoas aparecem revelando como são os demônios e como é essa tal batalha espiritual. Veja, por exemplo, a Rebecca Brown. Ela desenvolveu um livro chamado Ele Veio Libertar os Cativos. E existem outras pessoas também. São obras que dizem o que a Bíblia não diz. Lembre-se, a Bíblia é a nossa única revelação, nossa única fonte fiel de Deus, até para as batalhas espirituais. Mas então, pastor, como Satanás nos ataca? João está nos ajudando a entender como a igreja é atacada. O ataque que sofremos não é tenebroso como eles contam, como os filmes de terror contam, mas é mais terrível e até muito mais preocupante. Veja como João nos mostra. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Os espíritos atacam através de quem? Essa é uma pergunta de $1 milhão. A equação é simples. Mateus 12:30, Jesus vai dizer: quem não é por mim, é contra mim. Perceba que não são espíritos. E os espíritos, eles agem através de alguém. Veja o final do versículo, como ele é explicativo. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Todos que não são de Cristo são do maligno. Nessa guerra não há neutralidade. Por isso, ela é mais perigosa do que meramente tenebrosa. O Espírito age através de pessoas, através de falsos profetas, através da liderança, através de um cristão piedoso, ou que se diz piedoso. Então, pastor, como eles agem? Simples, com meias verdades. Os falsos profetas ensinam. Jesus diz que os falsos profetas surgirão para enganar, se possível, até os eleitos. Tamanha a força dos seus ensinos. Podemos dizer que espíritos no texto poderia ser um sinônimo também para ideias. Ideias promovidas por falsos mestres, influenciados por Satanás. O texto poderia ficar até assim: amados, não deis créditos a qualquer ensino. Antes, provai os ensinos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora para ensinar. Irmãos, para provar os falsos mestres, precisamos ouvir e compreender os seus ensinos. Então, só assim saberemos se ele fala por Cristo ou pelo diabo. O espírito aqui equivale a ensinamento. Então, igrejas são destruídas não por demônios materializados, mas pelos ensinamentos promovidos por falsos mestres que, por sua vez, são influenciados por demônios.
De novo, as igrejas são atacadas e demolidas, não porque os demônios são materializados e saem matando as pessoas, mas através dos ensinamentos diabólicos. Então, pastor, eu vou precisar saber sobre todas as heresias, tudo que há de heresia por aí eu terei que conhecer agora? Nossa, isso é muito trabalhoso e vai demorar muito. Não, meu amigo, você só precisa ter comunhão, uma comunhão verdadeira com Cristo. Certa vez, um banco estava promovendo um treinamento para seus funcionários. De repente, alguém preocupado com as notas falsas perguntou: professor, como podemos diferenciar a nota falsa da verdadeira? Há treinamento para isso? Há treinamento para isso? O professor disse que não, porque todos os dias surgem notas falsas. Essas notas falsas são diferentes umas das outras. Então, para cada nota falsa, exigiria um treinamento para ela. Sendo assim, seria impossível esgotar o assunto. Então, novamente, o funcionário, o aluno perguntou: como faremos nesse caso? Promoveremos as notas falsas que recebermos? Também não, disse o professor. Para descobrir, perceba isso aqui, hein? Para descobrir se a nota é falsa, conheça detalhadamente a nota verdadeira. Saiba tudo sobre ela. Tenha a nota contigo. Porque quando chegar em suas mãos a nota falsa, vocês saberão identificar a partir da verdadeira. Então gastem tempo. Gastem todo o tempo de vocês estudando a nota verdadeira. Isso é verdade para nós também. Precisamos conhecer exaustivamente a Cristo através da palavra de Deus, interpretando a Bíblia com a própria Bíblia, na iluminação do Espírito Santo. Porque quando uma ideia falsa vier, um pastor, qualquer pessoa, um líder, promovendo uma teologia estranha, ela tem que cair por terra. E esse é o nosso segundo ponto. A verdadeira batalha está em conhecer a Cristo e a seu Espírito. Veja o verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem. E presentemente já está no mundo. Perceba que assim como a Trindade é unida, discernir o Espírito não pode ser separado de Cristo. Diferente do que vemos por aí, onde manifestações do Espírito parece ser algo autônomo e que aponta para a pessoa que cura e que prende demônio e que prospera, João está dizendo ao contrário. Para reconhecermos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, precisamos olhar para Cristo. A obra do Espírito Santo é iluminar, apontar e glorificar a Cristo. Portanto, o contrário também é verdade. Ao conhecermos a Cristo, conheceremos também sobre o seu Espírito. No caso, a igreja para quem João escreveu, ela estava enfrentando uma heresia que dizia que Cristo não veio em carne. Isso mesmo, Cristo era só um Espírito. O nome dessa heresia era chamada de docetismo e hoje chamada de gnosticismo. Os falsos mestres ensinavam que Cristo não era 100% homem, ou seja, Cristo não encarnou, porque a matéria era má. O corpo é um tipo de prisão que prende a nossa alma. A heresia tentava defender algum tipo de espiritualidade de Cristo e negava com todas as forças a humanidade de Jesus. Hoje, essa heresia entrou na igreja como a maldição hereditária e também como a tal da teologia da prosperidade, porque ela prega: quanto maior for a nossa espiritualidade, mais bênçãos
teremos aqui nessa terra para anestesiar a nossa passagem aqui na terra. Mas para isso, nossa espiritualidade tem que ser imensa, tem que nos libertar do apego material, dar tudo à igreja para retermos mais bênçãos. Também existe um outro lado da moeda, que nega a divindade de Cristo e exalta sua carne. Ou seja, Cristo era só uma pessoa abençoada, um pobre, poderosamente iluminado, ou um profeta, ou coisa do tipo. Essa heresia é encontrada no islamismo, que diz que Jesus era só um profeta, na Testemunha de Jeová, e o mais perto de nós como Teologia da Missão Integral, que prega que Jesus era um profeta, um pobre, extraordinariamente iluminado, que se identificava com os proletariados, e sua função era libertá-los dos opressores. Tanto uma como a outra são ensinamentos de demônios que têm como objetivo atingir a igreja e a Cristo. São ideias que querem diminuir sutilmente Cristo e o que ele fez. Ambas as ideias são demoníacas e têm consequências devastadoras. E João sabia disso. Por isso, a verdadeira batalha espiritual exige que afirmemos que Jesus é 100% homem. Veja novamente, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por que João usa a palavra carne aqui? Cristo não era um espírito que veio assombrar a terra. Cristo é Deus que se encarnou para salvar a terra. Cristo tem uma natureza humana, como eu e você. Ele chorou, ele se alegrou, ele comeu, ele cansou, ele dormiu, ele ficou triste, ele andou. Ele era 100% homem. E a verdadeira batalha espiritual necessita que reafirmemos que Jesus também é 100% Deus. Olha, estamos no capítulo 4, mas João não está escrevendo algo fora do seu contexto. O contexto, a carta toda, exige o capítulo 1, que diz assim, o capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com o verbo, a respeito do verbo da vida. Então veja, eles viram, eles apalparam o que era desde o princípio. E o que era desde o princípio? Quem é o verbo da vida? Voltemos ao Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja, Jesus não é mais um tipo de Deus, ou só mais um Deus. E Cristo é verdadeiramente Deus, coeterno e coigual ao Pai e ao Espírito Santo. Texto como lemos aqui, tantos outros ao longo da Bíblia, nos atestam que ele é Deus. Cristo é eterno, Cristo é imutável, Cristo é onisciente, Cristo é onipresente. Cristo é Deus. Irmãos, precisamos ter isso em mente, as duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana. Na pessoa de Cristo existem então duas naturezas. Isso não é um mero detalhe, mas o sustentáculo da nossa religião. A encarnação é a união dessas duas naturezas e a nossa salvação. Então a verdadeira batalha espiritual, veja, está em afirmar as duas naturezas de Cristo, quem Cristo é e o que ele fez. Porque se você não conseguir sustentar essa verdade, veja o que João está dizendo: todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Se você não conseguir sustentar a verdade bíblica de Cristo, você foi vencido na verdadeira batalha espiritual, vencido e sem ser possuído.
Talvez você gire no manto, rodopia no espírito, faz todas essas coisas e desconhece a centralidade do evangelho. Então você está vencido pelo diabo. E pior, ensinando doutrinas de demônios. Perceba como meias verdades destroem uma igreja mais do que histórias de demônios assassinando pessoas. Dizer que Cristo só foi espírito e não foi 100% homem equivale a dizer que ele não encarnou. Porque ele não foi homem, e se ele não encarnou, então ele não foi crucificado, e se não foi crucificado, então Cristo não morreu por nós. Assim continuamos culpados e perdidos em nossos pecados, em um mundo sem Cristo e sem esperança. Que notícia terrível! Sustentar que Cristo só foi homem e somente carne é confessar também um ensinamento demoníaco, porque se ele só foi homem, então ele não ressuscitou. E se não ressuscitou, Jesus não venceu a morte. Nós continuamos condenados e não há esperança para nós. Veja, meias verdades produzidas por falsos mestres acabam com a igreja. Elas entram com nomes piedosos, como quebra de maldição, luta contra Satanás e tantos outros nomes. Talvez você esteja vencido e dizendo: eu não conheço a Cristo. Mas a guerra não acabou. O inimigo foi vencido na cruz, mas ainda existem milícias lutando por aí e por isso existem baixas. Veja, se você sofreu um ataque do inimigo, podemos ser reerguidos e João nos ajuda a escalar a ponte do inimigo para vencer aquele que está vencido por Cristo. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Vencemos a batalha porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Veja o verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Jesus é maior do que demônios, maior do que ensinamentos falsos. E Cristo não está perdendo a batalha. João é enfático: vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Essa é uma carta de vitória. Ela traz o verbo vencer 6 vezes. A forma com que João coloca e trabalha o verbo no original nos afirma que a vitória não é uma fase e que ela depende de você. A vitória é decisiva e contínua. A nossa vitória acontece porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso quer dizer que crente não fica possuído, ok? Crente não fica possesso. João então mostra a relevância da união das duas naturezas de Cristo em nós. Como Jesus está dentro de mim, como o maior do mundo habita em mim, como Jesus está dentro de mim, e para isso precisamos entender a verdadeira batalha espiritual. Existe uma inimizade entre Deus e os homens. Essa guerra é mais importante e pior do que se prega no movimento chamado batalha espiritual. Essa guerra entre Deus e o homem é até mais violenta. Ela pode te condenar eternamente. Deus está contra os homens, porque nós quebramos e afrontamos a sua aliança. E em contrapartida, os homens estão contra Deus, porque eu e você queremos ser Deus. Há uma guerra! Essa é a verdadeira guerra. A outra é fichinha. E o que se precisa fazer, então, quando existem duas nações em combate? Veja, o pastor Jonas Madureira, ele traz essa ilustração maravilhosa para nós. Veja, se existem duas nações em combate, precisamos pacificá-los. E para pacificar, nós precisamos de um mediador. 2 povos estão brigando, então precisamos de alguém capaz de pacificá-los. Precisamos de um mediador. Um mediador capaz de olhar para as partes em conflito e trazer a paz. Ele é quem acaba com a nossa guerra.
quando a gente tem a nação A em conflito com a nação B, ou seja, vamos colocar assim, os bolsonaristas contra os petistas, se você pega alguém do Bolsonaro para tentar mediar o conflito entre Bolsonaro e petista, você acha que vai dar certo? Não vai, porque não tem imparcialidade. Os petistas vão dizer, mas você está defendendo os interesses de Bolsonaro, porque você é do time Bolsonaro. E se a gente pegar então alguém do time B e colocar para fazer a mediação? Deu no mesmo. Isso só vai gerar mais conflito. O povo do A vai reclamar dizendo, você é um deles. O que nos garante que você não estará defendendo os interesses só do time B. Então não tem como eu pegar alguém do time B para tentar pacificar a guerra com o time A, porque o time A vai dizer, você está defendendo o interesse deles. Aí surge aquele que é maior do que aquele que está no mundo. Cristo, 100% homem e 100% Deus, o mediador. Jesus, por natureza, precisa ser tanto um como o outro. Jesus não é um terceiro ser que apareceu de paraquedas nessa guerra. Essa não é a natureza da mediação de Jesus. Sua natureza é de nos ligar a Deus. Para isso, ele precisa ser tanto um como o outro. Jesus nos trouxe a vitória e a paz, porque ele era tanto um como o outro. Jesus está no meio, ele é a verdadeira ponte. Porque quando Deus olha para Jesus, ele não pode dizer, você é um deles. Porque Deus, quando olha para Jesus, ele diz, você é um dos nossos. Quando os homens olham para Cristo, eu e você não podemos dizer, você é um deles. Porque quando os homens olham para Cristo, só nos resta dizer, você é um dos nossos. A mediação de Jesus não é uma mediação de um terceiro que não tem nada a ver com um e nem com o outro, mas a mediação de Cristo tem tudo a ver, porque Cristo tanto é um como o outro. Ele fez a paz, ele traz a paz para estarmos com ele em paz, sendo tanto Deus como sendo homem. Ele, para nos dar a paz, ele precisava ser homem e Deus. A verdadeira batalha está em atentarmos para isso. Não conhecer a Cristo e sobre o que ele fez é não ter relacionamento com o mediador, o Filho de Deus, e com o próprio Deus. É desconhecer o cristianismo, conhecer a Cristo e o que ele fez. Esse é o verdadeiro cristianismo. Isso é sustentar a verdade. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Quando não conhecemos o Senhor da glória, a igreja terá de adotar outras ideias para colocar no lugar. E com isso ela sucumbirá. Ideias que se dizem cristãs, que promovem o diabo e sua força, são promovidas por falsos mestres que rogam para si as naturezas de Cristo. Eles são os libertadores, eles têm o poder, quando na verdade é Cristo em nós que nos transforma diariamente na verdadeira imagem divina e participantes da natureza divina. Cristo quebra todos os nossos problemas, as maldições, a todos os problemas, setas do maligno. Esse gigantesco Cristo está em nós. Perceba, Jesus é maior do que aquele que está no mundo, porque ele é Deus. Deus está em nós. Então eu e você vencemos, porque abrigamos em nós aquele que é maior do que aquele que está no mundo. Vencemos porque abrigamos em nós aquele que é maior do que aquele que está no mundo. Conhecer a Cristo é fechar todas as portas contra as ideias dos falsos profetas. Não há entrada para lobos vestidos de ovelhas piedosas. Ter Cristo é ser selado
E Cristo sela qualquer entrada da fábrica dos nossos corações. Não há altura capaz de acessar aos nossos corações quando Deus homem ocupa o trono dos nossos corações. É Ele quem defende a nós. Não há ataque demoníaco capaz de tirar o vencedor do trono dos nossos corações. Você quer saber sobre a verdadeira batalha espiritual? Conheça Cristo. O que Ele fez.